Bem-vindos ao podcast da Haberfeld. Somos uma empresa de gestão, marketing e coworking para médicos. Olá pessoal, meu nome é Felipe Haberfeld, esse aqui é o podcast da Haberfeld, onde falamos de técnicas e sobre o dia a dia, o cotidiano dos médicos especialistas. Estamos aqui com o Thiago Nunes, especialista em comunicação, já falou conosco previamente sobre comunicação médico-paciente e hoje ele vai falar sobre um tema muito legal, falando de maneira confiante nas redes sociais, técnicas e mecanismos. Cada vez mais o médico está tendo que se expor nas redes sociais e apresentar conceitos, apresentar conhecimento, se conectar com o paciente para aumentar o número de pacientes no seu consultório. Então existe técnica para isso. Para isso trouxemos o Thiago. Thiago, você apresenta aí para o pessoal. Prazer estar aqui novamente, agora para falar um pouco de comunicação dentro do digital. É um assunto muito importante, até porque se você não está no digital, eu tendo a dizer que você não está em lugar algum. Já passou há muito tempo aquela época de você ter apenas a indicação boca a boca, então você precisa de fato aprender a se posicionar e a como falar também no digital para aumentar a sua credibilidade, a sua presença digital e consequentemente ter, obviamente, mais clientes, mais pacientes. Enfim, com toda certeza faz todo sentido você prestar atenção no conteúdo de hoje, porque já não é mais novidade, né? O digital não é mais novidade, a realidade há muito tempo, mas ainda tem muito espaço para crescer e é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje. Muito legal. Thiago, quando eu fui começar essa questão de presença nas redes sociais, eu tinha muito a inércia, aquela dificuldade de começar a coisa. Então era muito difícil eu sair do zero. Você tem uma dica para a gente falar assim, como começar? Tenho, com certeza. Essa inércia ela vem muito de um lugar das pessoas acharem que estar no digital é sinônimo de se tornar um influenciador, um youtuber, um vendedor de curso, um mentor, sendo que, na verdade, no digital, Felipe, você vai falar muitas coisas que você fala no próprio consultório, em uma outra roupagem, de uma outra forma. Ali não tem ninguém na sua frente, mas pelo contrário, tem muitas pessoas do outro lado da câmera, podemos colocar assim. Inclusive, se você quer de imediato já entender como ser mais confiante dentro do digital, comece olhando muito para o seu repertório do dia a dia. Tudo que você enfrenta no seu dia a dia, todas as consultas que você faz, são potenciais conteúdos para você compartilhar nas suas redes sociais. Uma dica que eu sempre dou para os meus alunos é: tenha um arsenal de histórias, um backup de história. Saiu de uma consulta interessante, que aconteceu uma coisa diferente que você quer repercutir, anota. Isso já vai virar um conteúdo para você publicar nas suas redes sociais e principalmente, muito possivelmente, um conteúdo que ninguém mais tem. Afinal de contas, aconteceu com você, doutor, você, doutora, e o seu paciente na sua mesa de consulta. Então, anote as histórias que você vive no dia a dia com seus pacientes, porque isso já é o conteúdo propriamente dito para você publicar. Caramba, verdade. E uma coisa também que o colega pode estar passando e que eu passei muito, quando eu comecei isso, bota aí 2016, lá na FH, falando sobre técnica, sobre oratório, outras coisas, muita gente me chamou de blogueirinho, me chamou de... E cara, realmente assim, eu tinha muita vergonha e o medo do julgamento. Depois que esse medo acabou, a coisa andou. Cara, como é que a gente pode vencer esse medo? Medo de julgamento se vence com dessensibilização. A gente tem uma reação imediata no nosso interior, que é aquela reação de lutar ou fugir. Isso vem lá de trás, lá dos nossos antepassados, nos primórdios, e isso é muito perigoso, porque em uma situação desafiadora, como o próprio nome sugere, nós queremos lutar ou fugir. Convenhamos que lutar e fugir não são necessariamente reações positivas. Ou você vai para um confronto ou você se acovarda. Então isso acontece inclusive nesse momento em que a gente tem o medo do julgamento. A dessensibilização vem do momento em que você rompe, dá o primeiro passo. O seu cérebro começa a entender: caramba, eu fiz algo desafiador e não morri. Eu fiz algo desafiador e teve até alguém me zoando aqui, mas por outro lado, teve uma pessoa que elogiou, falou que gostou do meu conteúdo. Nesse ciclo, que você não pode parar, é óbvio, você começa a entender que está tudo bem você postar os seus conteúdos. Só que, é claro, a prática vai te levar a uma perfeição. Por isso que você tem que dar o primeiro passo. É fácil? Não, não é fácil. Mas vem de um lugar de decisão, Felipe. Você precisa realmente querer, assim como imagino que você teve que decidir. Sim, inclusive, para estar aqui nesse podcast, teve que ter o primeiro episódio. Sim. Foi difícil para você o primeiro episódio? Vou te falar que agora, hoje em dia, eu já estou muito mais acostumado. Mas vamos dizer, a primeira gravação que eu fiz lá em 2016, realmente foi difícil. E você gostou da sua gravação? Não. Aquela primeira? Pois é isso. Se eu for mostrar, por exemplo, os áudios que eu publicava quando eu era repórter de rádio, eu detesto.
posso colocar aqui, eu não me agrado. Eu achava a minha voz nasalada, eu achava a minha construção do texto muito ruim, mas foi fazendo aquelas matérias lá atrás que eu fui me desenvolvendo, aprendendo, desenvolvendo repertório para poder melhorar consideravelmente. Então é isso. Você postou aquele e não gostou, mas hoje você está muito mais confiante, não é Com isso? certeza. E certamente no ano que vem vai estar mais confiante ainda. Ainda mais. Exatamente. Inclusive, dentro das redes sociais, o que eu indico para as pessoas fazerem? Você pode criar, hoje no Instagram tem uma ferramenta chamada Melhores Amigos. Então você pode, nos seus stories, estabelecer um grupo de 3, 4 pessoas que você confia de fato. E você vai começar praticando gravar stories diários somente ali nos Melhores Amigos. Você pega 4 pessoas da sua família, pessoas que você confia, e dá essa missão. Fala, olha, eu vou começar a postar alguns stories, eu preciso que você me traga feedbacks. O que tá legal, o que não tá legal. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Essas pessoas precisam ser sinceras com você, é óbvio, mas esse é um ambiente seguro. Então você não precisa começar se expondo para todos os seus seguidores, ou lá no YouTube, onde muitas pessoas vão te ver. Você pode começar dentro das redes sociais, mas para um pequeno grupo de pessoas, até você começar a se sentir mais confiante. Caramba, que legal. Thiago, maravilhosas as ferramentas, pessoal, que o Thiago está trazendo. E uma dúvida que eu tenho, assim, muitos dos colegas que vão começar nas redes sociais, eles chegam para mim e falam, Felipe, a gente vai começar, por exemplo, a Haberfeld faz um serviço, né, de social media, acaba ajudando os colegas a dar aquele pontapé inicial de redes sociais, mas muitos deles, quando vêm fazer a aquisição do nosso produto, eles falam assim, Felipe, eu vou ter que virar blogueirinho e ficar fazendo dancinha de TikTok? Pelo amor de Deus, não. Então, Pode ser assim, alguma. Isso é um dos erros mais comuns, né? Completamente. Viralizou muito isso, né? De fato, a rede social, Felipe, a gente não pode fugir desse tema. A rede social é uma ferramenta de entretenimento. Ponto. Ninguém entra no Instagram, por exemplo, assim, nossa, que vontade de comprar alguma coisa hoje no Instagram. As pessoas entram para passar tempo. Então você precisa, de certa forma, incluir um pouquinho de entretenimento com a informação técnica. Mas esse entretenimento não precisa ser uma dancinha, um meme, uma coisa super espalhafatosa. O entretenimento pode vir, por exemplo, do lugar do storytelling. Daí vem essa dica do arsenal de histórias. Você compartilhar uma situação do seu cotidiano já é uma ferramenta de entretenimento. Então, qual é o erro clássico que eu vejo pessoas que estão entrando no digital cometerem? Começar o vídeo com, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é fulano de tal e hoje eu quero falar sobre tal tema. É errado? Não, a nível da oratória tá tudo bem. Mas se é uma ferramenta de entretenimento, no olá pessoal, meu nome é fulano de tal e hoje eu quero 3, 4 segundos a pessoa rolou o rios pra cima e não te assistiu. Perde o gancho, né? Exato. Então, por que não incluir uma linguagem um pouco mais informal no sentido de, olha, você não tem noção do que eu passei no consultório hoje. Esse já é um gancho muito melhor, mais afetivo, mais próximo, com curiosidade. Então, dentro desse tipo de entretenimento, você começa a entender que dancinha é para quem quer fazer, tá tudo bem, quem quiser fazer, que faça. Mas para você, doutor, você, doutora, não é necessário. Você pode trazer um outro tipo de entretenimento. Histórias, casos reais que você viu, por exemplo, na internet, você vai repercutir. Você já ouviu falar dos reacts, por exemplo? Já. É muito comum. Você, doutor, doutora, pode começar a fazer react. Pede ajuda a alguém, algum conhecido que tenha um mínimo de conhecimento sobre edição de vídeo. Pega lá um vídeo que viralizou na internet sobre algum diagnóstico, alguma patologia, coloca lá um fundo verde com seu rostinho embaixo e depois você repercute aquela notícia. Tá tudo bem, é um tipo de entretenimento também, sem dancinha e sem qualquer tipo de atitude espalhafatosa. Isso realmente traz muita autoridade. Eu fui convidado por um órgão a criar um vídeo sobre a síndrome da pessoa rígida quando a Celine Dion teve esse diagnóstico. Caramba. Ela cantou na abertura das Olimpíadas. Eles pediram para eu gravar, fizeram um corte e realmente trouxe bastante autoridade falar disso dessa forma. Então, se você souber usar esse mecanismo do React, pode ser que seja algo interessante para ti mesmo. Exato. Sabe o que eu fiz recentemente? Foi na época do Oscar, que a Fernanda Torres estava concorrendo, acabou não ganhando. E se eu não me engano, a Mike Madison ganhou como melhor atriz do Oscar. E imediatamente após o Oscar, eu peguei um gancho visual que era a Mike Madison lendo o roteiro dela, lendo ali o discurso de agradecimento. E como o meu tema é comunicação e oratória, eu repercuti com uma pergunta. Será que uma atriz vencedora do Oscar deveria precisar de um rascunho para falar? Não tem resposta certa aqui. Tem gente que acha que está tudo bem ter, tem gente que acha que não deveria. Afinal de contas, ela é uma profissional, ela é uma atriz e deu muita visualização. Inclusive quebrando um paradigma, porque eu postei esse vídeo às 2 da manhã. E foi um dos vídeos que mais teve visualização naquele mês no meu Instagram.
Então, o timing correto, um assunto em alta, bem repercutido, tem um alto poder de viralização dentro do seu nicho, porque a gente também fala de viralização e a gente precisa quebrar isso aqui, né, Felipe? Viralização não é sinônimo de sucesso na rede social. Se você viraliza com um tema aleatório que nada tem a ver com o seu tema, você vai atrair uma audiência muito desqualificada. Como, por exemplo, o exemplo que você deu da dancinha. Sim. Imagina você, médico, querer fazer uma dancinha para atrair muitas pessoas. De repente vai atrair, mas ninguém que vai se consultar com você. Sim. O React vem para resolver isso, por exemplo. Um tema em alta, você vai reagir dando a sua opinião ou a sua visão técnica sobre aquilo. Naturalmente você tem um conteúdo de muito valor ali na mão. E claro, tem que saber comunicar, mas aí já é um papo mais profundo sobre oratória, sobre construção de discurso. A gente até pode falar um pouco sobre isso nesse episódio ainda. Beleza, maravilha. E assim, uma outra questão que eu acho que é muito importante, você falou do fato da atriz estar com roteiro e estar lendo. Sim. Eu entendo que quando eu vou falar em público, eu tenho que escrever um roteiro, né? Eu ponho os bullet points, os pontos principais. Perfeito. Mas eu já vi muita gente travar porque escrevia um roteiro gigante e não conseguia memorizar o roteiro. Isso aí. O que você acha disso? Precisa roteirizar mesmo ou não? Isso daí a pessoa não precisa ficar presa. Eu não gosto do roteiro. Eu gosto de incentivar as pessoas a entenderem o assunto. Praticar, então você tem que ter prática, repertório, repetição do seu tema. Por isso que é muito ruim quando você tenta falar, Felipe, sobre algo que você não entende. Quando é um assunto que você não tem tanto domínio, a possibilidade de você travar, gaguejar é muito grande. Quando acabar esse episódio aqui que você está assistindo agora, eu sei que você possivelmente está ou nos streams ou no YouTube. Se você estiver no YouTube, acabando esse episódio, pesquisa assim: diretor do filme Transformer palestra na Samsung. Pode pesquisar assim. É uma cena muito constrangedora. Eu esqueci o nome do diretor agora, mas ele vai palestrar na Samsung. Em um determinado momento ele percebe que a TV que estava mostrando a apresentação dele falha. Ele começa a gaguejar, não consegue falar, se desculpa e sai do palco sem falar nada. Por quê? Porque ele decorou tudo o que tinha para falar. Uma vez que a televisão falhou, ele não lembrava de nada e ele passou uma vergonha internacional. Então decorar o discurso é perigosíssimo. Agora, se você vai gravar um conteúdo para rede social, existem ferramentas como teleprompter, tem aplicativo no telefone, tem os equipamentos que você pode comprar. Tá tudo bem você ter como apoio, mas o ideal é que você entenda o seu tema para você poder, de fato, discursar sobre aquilo de forma mais confiante. Imagino que você já prefira isso também, né? Entender o tema e falar ali, de certa forma, no improviso, né? Eu particularmente não gosto do fake it until you make it, né? Sim. Aquela história do vou fingir até que vire verdade. Pra mim, eu gosto muito de verdade. Então, se é pra eu falar de um tema, é melhor que seja um tema que eu domine, que eu tenha confiança, que eu tenha, vamos dizer no bom carioquês, a malemolência de conseguir transitar ali no conhecimento de maneira leve. Sim. Mas tem gente, cara, que pede pra roteirizar tudo e não consegue às vezes. Sim. Porque se acontece algo que tá fora do roteiro, é um desespero. Sim. Inclusive, pedindo licença, eu posso levantar uma breve polêmica aqui? Manda ver. Improviso não é dom. Improviso não é uma super capacidade de quem consegue falar de qualquer forma. Improviso é preparo. Pode parecer paradoxal o que eu estou falando aqui, mas se eu falar para você agora assim, Felipe, improvise para mim com consistência e com coerência sobre a reprodução de alienígenas. Alienígenas realmente são seres sexuados. Eles se dividem em alienígenas machos e alienígenas fêmeas. Eles tendem a ter cópulas de tempos em tempos, mensalmente, particularmente os alienígenas do planeta Zion. Impressionante. A gente vai andando, né? Exato. E aí, o que aconteceu aqui? Você trouxe essas informações muito possivelmente da sua área de atuação médica. Você pegou alguns termos, contextualizou. Exato. Ou seja, ele improvisou por conta do repertório. E a cara de pau, né? Exatamente. Então, o improviso parte do princípio de que você entende sobre algo. Sim. É muito difícil você improvisar sobre algo que você não faz a menor ideia se você não tiver repertório. Exato. Então, Thiago, mas eu não consigo gravar sem um roteiro porque eu não sei improvisar. Na prática, você sabe, você só precisa aprender a contextualizar a sua vivência, o seu repertório, as coisas que você faz no dia a dia para criar um raciocínio lógico e passar aquela mensagem. Tem gente que acha que improviso é uma baita capacidade. Nossa, aquela pessoa improvisa de uma forma que eu nem consigo imaginar. Na verdade, se você observar, ela está trazendo informações da vivência dela para contextualizar e chegar numa ideia final. Com certeza. Então, esquece essa ideia de que improviso é falar sobre algo que você não sabe. Na verdade, é preparo, repertório e a capacidade de construir essa narrativa.
brilhante. Conhecimento técnico, né? Cultura, Isso aí. fazem com que você consiga realmente fazer um improviso melhor. Sim. Muito legal, Thiago, muito legal. Eu já vi até gente que faz improviso, assim, pessoal de teatro que faz uma técnica de improvisação que é a primeira ideia. Uma vez que é dita uma coisa, qual é a primeira ideia que vem? Uhum. E aí chega a ser cômico, né? Sim. O pessoal de stand-up comedy acaba usando muito isso, né? Sim, sim. Inclusive, sobre essa questão de improviso, uma dica que eu sempre dou é conteúdo. Assista e ouça podcasts, leia bastante. E, sinceramente, quero uma dica prática mesmo de quem trabalha com comunicação. Quando for assistir podcasts, assista coisas do seu nicho de atuação, mas assista também podcasts que não são do seu nicho de atuação. Eu já tive um baita insight sobre oratória assistindo um podcast do Maurício Manfrini, que é aquele ator que faz o Paulinho Gogó. Muito bom. Apareceu no YouTube e eu falei, eu vou ouvir a história desse cara, porque de fato, vocês podem gostar ou não do cara, mas ele tem uma carreira bem legal para o que ele se propõe a fazer. E num podcast informal da vida dele, ele me trouxe uma lição de oratória que eu ensino para os meus alunos hoje. Então aumente o seu repertório, é isso que eu quero dizer. Assista conteúdos que fogem um pouco da sua área de atuação também, porque é essa contextualização com temas do dia a dia e temas variados que vai elevar o seu nível de comunicação. No episódio passado que a gente gravou aqui mesmo, por exemplo, eu trouxe um caso de quando eu trabalhava na rádio, de uma repórter que deu uma notícia falando um certo termo. Isso é repertório. Eu poderia falar isso de forma técnica, mas quando eu trago algo que eu vivi, eu aproximo mais, eu gero mais curiosidade e assim a comunicação fica muito mais fluida, né? Com certeza, não, brilhante, Thiago. Você trouxe aí um craque da dicção, Paulinho Gogó, né? Ele é um craque da dicção, é um cara que consegue ser um camaleão, realmente, ele presta atenção em todo mundo, como fala, como faz a dicção. E muita gente tem medo de falar em público por problemas de dicção. Perfeito. Faz diferença? Faz muita diferença e tem técnica para isso. É claro que um problema grave de dicção, você precisa procurar um profissional, um fonoaudiólogo, uma fonoaudióloga, mas se você quer melhorar a sua dicção de forma prática no dia a dia, tem algumas coisas que você pode fazer. Tem uma técnica muito boa que algumas pessoas não gostam, mas eu te desafio a fazer aí e tirar as próprias conclusões, que é a técnica da caneta. Você posiciona uma caneta entre os dentes, apontada para frente, você vai falar de 1 a 12 com a caneta aqui, obstruindo a língua, e logo em seguida tira e fala de 1 a 12 sem a caneta. Depois você posiciona a caneta, fala os 12 meses do ano, tira e fala os 12 meses do ano sem a caneta. Faz isso por alguns minutos. Esse exercício é bom para momentos antes de falar em público. Ele não é um exercício permanente. Ele te prepara para aquela fala imediata. Se você quer melhorar a dicção no longo prazo, trava-línguas, pura e simplesmente trava-línguas. Comece a treinar trava-línguas. Usa, por exemplo, o ChatGPT. Não tem vergonha nenhuma nisso. ChatGPT, preciso de trava-línguas com dificuldades em tralhachar. Ele vai te dar uma lista de trava-línguas. O desafio é você falar 3 vezes em uma velocidade constante sem errar. E faça isso ao longo do dia. Casa suja, chão sujo. Aí começa a acelerar. Casa suja, chão sujo. A Xuxa, Sasha, Sasha, Xuxa. São desafios para a sua dicção. À medida que você vai praticando isso, você vai conseguindo se sentir mais seguro. E sabe qual é o principal erro de dicção das pessoas, Felipe? Não. Quantos anos você tem? Eu tenho 33. 33, eu tenho 34. Durante 33, 34 anos, nós falamos sem muita preocupação com a articulação das palavras. Verdade. Então, por exemplo, no dia a dia, falando com um amigo, uma vez a gente fala assim, nossa, essa ideia foi perfeita. A gente fala assim, nossa, a ideia foi perfeita, né? Não é verdade? Uhum. Nossa, a ideia foi perfeita, né? Eu tô falando perfeita, perfeita. Uhum. Então a gente precisa voltar a atenção para a articulação das palavras. Nem que isso requeira uma certa lentidão no falar. Então, nossa, Felipe, essa ideia foi perfeita. Olha que dicção muito melhor eu acabei de fazer aqui. Porque pura e simplesmente eu estou articulando as palavras. Só que isso vem da prática. Maravilhoso. Perfeito, Thiago. E a postura do médico que está falando nas redes sociais pela primeira vez e fica com medo de ficar engessado, jalequinho. Você acha que todo médico se enquadra dessa forma? Acha que a postura mais informal, mais formal? Como é que você vê? Depende do público? Vamos lá, eu tenho uma opinião muito singular sobre isso. Eu gosto de incentivar as pessoas que gravam conteúdos para as redes sociais a não adotar um padrão único e fechado, como, por exemplo, um médico sempre numa cadeira de médico, com um jaleco ali parado e falando. Eu gosto de, dependendo do conteúdo, variar um pouco o formato, como, por exemplo, por que não um médico, tudo bem, de jaleco, naquela presença que requer a profissão, mas por que não no consultório, com uma xícara de café na mão, gesticulando com a outra mão, de forma um pouco mais próxima da audiência? Por que não caminhando pelo consultório? Por que não em pé, gesticulando com as mãos? Inclusive tem alguns gestos que você pode fazer.
Porque imagina todos os vídeos do meu Instagram, se eu pego a câmera, coloco parado na minha frente, paro aqui e falo blá, 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 fica muito engessado. Estático, né? Exato. E outra, é muito óbvio, então fuja do óbvio. Seja um pouquinho mais informal, porque a informalidade, na verdade, ela te aproxima também do paciente. Exato. E a gente tende a confiar mais, Felipe, em pessoas que são ou muito autoridade, uma percepção de autoridade muito elevada, ou muito próximas. Então, de repente, você, doutor, você, doutora, ainda não é a maior autoridade do seu nicho dentro do digital. Tá tudo bem, porque tem muita gente no digital. Então, você precisa sobressair de alguma forma. Se tem alguém que é mais autoridade que você precisa mudar o formato. Aí vale a pena você apostar nessa questão mais próxima. Um copo de café na mão, algum objeto para ilustrar, por exemplo. Inclusive isso se chama gancho visual. Por que muitas pessoas gravam vídeos com a lapela aqui na mão, por exemplo? Você vai ver muito. Se você rolar o Reels hoje, tem muita gente que está com um microfonezinho aqui, sendo que o microfone aqui na roupa, o efeito seria o mesmo. Isso é um gancho visual, é um objeto que chama a atenção na câmera. Então vale a pena estudar sobre isso e variar um pouco o formato. Muito legal, porque realmente, assim, a dúvida que eu tinha quando eu comecei muito nas redes sociais era essa questão do qual postura eu uso, proximidade. Isso é muito difícil pro médico, porque a gente tende a ter medo de virar bobalhão, Sim. sabe? Perder aquela figura de autoridade, aquela figura de, eu estudei tanto, sabe? E realmente, o que você falou de aproximação faz com que ajude muito os nossos colegas que estão do outro lado em relação ao como começar e já saber basicamente qual roupa utilizar, né? Quais técnicas utilizar, usar os objetos corretos. Sim. E quais temas ele fala, Thiago? Temas que são do dia a dia, temas difíceis, temas polêmicos. Eu já vi muita gente que usa polêmica como gancho. Sim. Dá para usar. Na verdade, tem gente que até faz uma afirmação forte no começo para desmentir a própria afirmação, né? Eu fiz um conteúdo recente que era: você nunca vai se comunicar bem, a sua oratória nunca vai melhorar. É isso que a sua mente fala para você mesmo. E aí eu comecei a desenvolver o assunto. Então dá para você usar algumas frases fortes que sejam até contraintuitivas, para chamar a atenção e depois você explicar. É isso que dizem para você, mas na realidade, tal. Não tem uma regra muito bem estabelecida, mas se eu puder sugerir alguns temas, eu traria algumas linhas editoriais como situações do dia a dia. Ou seja, coisas que você passa com pacientes durante a semana. Eu sei que médicos, enfim, de qualquer área, vocês vão atender muitos pacientes durante a semana ou durante o mês. Estabeleça pelo menos 4 histórias de pacientes ali para contar, para repercutir. E de repente você vai falar o caso do paciente, o que você indicou e por quê. Tá ótimo. Aqui a gente tem contexto, a sua opinião e o embasamento da sua opinião. Uma outra coisa que você pode adotar é o próprio react que a gente falou, assuntos em alta para você reagir. E é óbvio que você, como médico especialista para gerar autoridade, não pode deixar de falar de temas técnicos também. Mas precisa falar do tema técnico de forma que seja muito bem compreendida, né? Evite termos muito difíceis. Se o termo for muito técnico, explica do que se trata. Se você tivesse que estabelecer, Felipe, dessas 3, a mais importante pelo olhar médico: histórias de pacientes, react ou opiniões mais técnicas mesmo, qual que você preferiria? Então, Thiago, dos 3 temas, eu creio que o tema das questões cotidianas seja realmente o mais relevante para mim. Legal. Se você pegar o meu Instagram e for lá embaixo, vai ter um monte de casos clínicos ali que eu vi na época, que eu gostava do tema e eu trouxe para o pessoal. Para discutir mesmo, para trazer proximidade, até para fazer com que alguns pacientes entendam que não são só eles que têm aquela condição, tem outras pessoas que também têm, que passam pela mesma coisa. Sim. Sabe o que é isso aí? Prova social. Sim. É o gatilho da prova social, do efeito manada. Então, se você comunica, por exemplo, casos que você atendeu no seu consultório e alguém que está assistindo tem um caso parecido com aquele, essa pessoa que assistiu vai se sentir mais segura de ir até você. Afinal de contas, você já atendeu alguém com o mesmo problema que essa pessoa que está assistindo. Vários podcasts que eu participei, de Exato. dor neuropática, de doenças raras, etc. Pessoas viram e depois chegaram no consultório e falaram: não, eu vi seu podcast em tal lugar, eu vi sua entrevista para tal pessoa. Isso aí, vou fazer uma pergunta prática. 2 restaurantes, um tá lotado com fila na porta, o outro tá vazio. Sempre você lotado. espera na fila ou vai no vazio? Sempre o pessoal espera a fila. É o efeito manada. É. É isso aí. Aí se você comunica, por exemplo, 3 casos que você viveu no mês e eu que estou assistindo me identifiquei com um deles, falo: caramba, é o meu caso. Vou lá então porque ele vai saber resolver o meu problema. Situações do dia a dia é uma baita linha editorial. Muito legal. Sempre os cases reais, esses exemplos reais, são o cerne do trabalho, então podem ser o cerne do trabalho do médico. Eu gosto muito de adotar os cases reais, porque de informações técnicas, em tempos de
inteligência artificial, a gente já está um pouco até cheio, a gente consegue buscar essa informação técnica. Então, eu acredito que tem que ter. Você como profissional tem que repercutir sim, você tem que trazer informações técnicas, mas para você se conectar, humanizar e gerar mais confiança, a prova social, ao meu ver, é o melhor gatilho mental que você pode usar. Prova social nada mais é do que essa questão de trazer o que você já passou, o que você já resolveu e por aí vai. E quais são os possíveis obstáculos outros que o médico pode apresentar aí ao entrar nas redes sociais para você, Thiago? Obstáculos, vou levar pela linha do desafio que o médico pode enfrentar ali. Comparação, querer fazer um conteúdo bom tanto quanto fulano, sendo que você está começando agora. Tenha paciência com você mesmo. Tá tudo bem você começar de uma forma mais leve, aprendendo. Um outro obstáculo, achar que você precisa de muitos equipamentos maravilhosos para fazer, não precisa. Se você tiver um bom telefone, um telefone mediano, você consegue fazer uma boa captação. Um outro obstáculo, achar que o seu conteúdo tem que ser extremamente técnico, é isso que nós estamos falando aqui. E eu vejo muita gente deixar de produzir conteúdo por causa disso. Não, eu preciso ter um conteúdo maravilhoso para falar. E aí o vídeo que mais viralizou no meu Instagram, por exemplo, foi um vídeo em que eu mostrava eu, em 2014, gravando uma matéria para a Rádio Tupi com uma frase assim: olha como eu falava há 10 anos atrás. Bateu 500 mil visualizações. E eu já gravei vídeos profundos sobre oratória que não bateram nem 5 mil visualizações. Então o seu conteúdo não precisa ser o mais extravagante possível, tem que ser autêntico, tem que ser verdadeiro. Inclusive, se você quiser aprender mais sobre isso, assiste o último episódio, porque a gente falou da dignidade do orador, da verdade do discurso e da emoção. Né? A tríade lá de Aristóteles. Então tem que ser autêntico, tem que ser próximo e tem que ser compreensível por parte da sua audiência. As pessoas amam uma transformação, né? Ver o Thiago hoje, que pós-rádio, pós-narrar futebol, pós-vários desafios, e o Thiago do início lá tentando, né? Sim, inclusive teve uma trend recente, acho que ainda está um pouco em alta, que é: há quantos meses você trabalha com tal coisa? É um carrossel, né? Aí meses, aí vai 2025, 2024, 2023. Aí vai mostrando ano a ano você trabalhando naquela área há 5, 6, 10 anos atrás. Ou seja, é a sua história de transformação, é a sua história de vida trabalhando naquilo ali. Você que está assistindo pode fazer isso hoje. Agora que você pegou essa dica aqui, busca na rede social que você vai ver alguém fazendo e faz igual. Pega fotos suas da sua trajetória de trabalho e mostra desde 1900 e não sei quanto, dependendo da sua idade, ou de repente desde 2010 para cá, você trabalhando, fotos suas na faculdade. É uma baita linha editorial também, porque aproxima. Você está mostrando ali a sua própria história, que a meu ver é um baita conteúdo também, Felipe. Thiago, foi um prazer te receber aqui. Cara, você falou tanta coisa legal. Você tem algum produto, você vende algum curso, alguma coisa assim, para o pessoal poder ter acesso? Legal, tenho sim. Eu tenho um acompanhamento de 8 semanas, um treinamento de oratória que vai do básico ao avançado, se essa for a sua questão, a sua necessidade. Se você já fala bem, esse treinamento também se enquadra para você. Inclusive tem um exemplo recente de um aluno meu que entrou nesse treinamento completamente travado, não gravava vídeos, hoje ele já está gravando e recentemente ele lançou o próprio livro numa livraria na minha cidade, ali em Niterói. Então foi uma experiência muito gratificante ver aquele cara que entrou completamente travado no treinamento, discursando ali para 30 pessoas da alegria de estar lançando um livro, e o próprio lançamento do livro em si foi uma baita quebra de paradigma. E aí, quem quiser investir na comunicação, e eu super indico, é óbvio, pode me procurar nas redes sociais. Inclusive, quem assistiu esse podcast aqui, me manda um direct falando que veio por conta desse episódio, que a gente vai fazer uma condição super especial, Felipe. Que legal, gente. Ganhamos aí uma condição super especial. Espero que vocês tenham gostado. Vou colocar as redes sociais aqui, a nossa produção vai colocar na legenda, não sei onde vai estar, aqui embaixo, aqui do lado, aqui em cima. Vão estar as redes sociais do Thiago Nunes, as nossas redes sociais da Haberfeld. Espero realmente que vocês tenham gostado. Não percam a oportunidade, tá? Essa condição que o Thiago falou é uma condição especial que ele está fazendo pra gente. Thiago é um super querido e foi muito legal te receber aqui. Espero que vocês também tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.